Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo referente aos sons que mudam de acordo com os propósitos das pedras. Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos. Pedimos que o Senhor nos ajude, sermos cheios do Espírito Santo, temos bons propósitos, sermos um bom propósito e para que as nossas vidas possam entoar sons para a tua glória, para o teu exaltar o teu nome e para que vidas sejam alcançadas. Nos capacite, Senhor, nos ajude. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Atos capítulo 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvisses. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Olha só que importante isso, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou Samaria, até os confins da terra. Prestem atenção nos detalhes. E quando dizia isto, vendo-lhes eles, foi levado às alturas e numa nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Nessa época que José já devia ter morrido, então somente os irmãos de Jesus, que José e Maria tiveram vários filhos, né, que são aqui Jesus, eram mais novos, né, que Jesus com os outros irmãos. Era um casal normal, né? E José já tinha morrido, então provavelmente os irmãos de Jesus mais novos também seguiram. Sabemos depois com o tempo que um deles se tornou um líder da igreja. No caso, Tiago, tá? Que era um dos irmãos de Jesus. Bom, vamos fazer uma breve leitura do texto aqui. Anteriores, eu quero mostrar para vocês que o termo cenáculo ele não aparece somente, né, em Atos, mas ele era mencionado desde lá do Velho Testamento porque era um local, assim como uma torre, era uma torre lá, era um zigurate com um propósito específico. O cenáculo era uma sala de jantar, era um local separado para com um propósito, tá? Então, haviam sempre existiram torres, sempre existiram ali templos, enfim, cada um tem um propósito. Por isso que o nome desse estudo é que os sons mudam de acordo com o propósito das pedras, tá? Aqui tem toda uma simbologia que também nós somos pedras vivas, nós somos também, como a palavra de Deus diz, templos do Espírito Santo, e Deus habita em nós através do Espírito Santo. Deus falou que nós seríamos pedras, assim como Pedro também era pedra, e Jesus era a pedra angular, a pedra mais importante, a pedra de esquina, e ele edificaria a igreja sobre ele, né? Disse para Pedro: Pedro, sobre essa, tu és pedra, e sobre essa pedra, se referindo a ele, porque o texto diz várias vezes que ele é pedra angular, ele edificaria a igreja, né? A igreja edificada sobre Jesus. E nós somos partes desse templo, nós somos pequenas pedras que compõem esse templo que é a igreja, que o Espírito Santo habita, né? A noiva. Então, o cenáculo era um local como um outro, só que especificamente o cenáculo lá de
do tempo de Jesus tinha um propósito específico, né? Jesus disse: "E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai ali a ceia." Então, a Santa Ceia foi realizada naquele cenáculo, que era um local que era provavelmente o segundo andar, né, de uma casa, muito provavelmente, e que foi separado alguém ali que tinha um coração voltado para Deus, que cedeu aquele local, talvez uma pessoa que tivesse até posses, né, porque não era uma construção simples, e foi cedida ali, mas tudo era de Deus, né? E ali foi feita a Santa Ceia, e não só a Santa Ceia, mas também o texto diz que ali aqueles irmãos, aqueles discípulos se reuniam. Lembrando, Jesus sempre alcançou, curou, alimentou milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares. Só que nem todo mundo segue, nem todo mundo amava o Criador. A maioria amava a bênção, né? O que poderia receber, o que estava esperando receber a partir dele. Mas poucos realmente continuaram seguindo a Jesus, pouco mais de uma centena depois que ele morreu. Então isso mostrou como as coisas caminharam ali naquele sentido. E Atos dos Apóstolos também diz: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e daí, conforme nós vamos vendo, vemos que Paulo pregou lá, e até um jovem caiu, e depois Paulo orou pelo esse jovem, e ele voltou a viver, e assim as coisas foram acontecendo. Então, voltando aqui para o texto, é muito interessante quando nós lemos o texto que Deus disse que haveria uma promessa. E essa promessa seria em relação ao derramamento do Espírito Santo. E aqui vem o evento que nós vamos ler agora no próximo capítulo, que foi maravilhoso, que era um sinal do batismo com o Espírito Santo. Era um sinal dessa virtude de Deus, desse poder de Deus que seria derramado, né? É muito mais do que esse evento, mas em contrapartida, em alusão àquilo que aconteceu no passado, quando Deus confunde as línguas por causa da rebeldia e as pessoas não se falam mais e ninguém se entende mais e elas são espalhadas pelo mundo e levam com elas toda a idolatria e todo o mal porque o coração delas não estava com Deus, nós vamos ver aqui que o derramar do Espírito Santo trouxe um evento, uma evidência desse poder, que é o falar em línguas estranhas, da mesma forma como ocorreu. Mas antes, deixa eu fazer só mais uma menção aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O povo que estava lá em Babel, né, em Babilônia, na Torre de Babel, tiveram as línguas confundidas, eles espalharam pelo mundo. Levaram com eles todos os ensinamentos deles. Percebam que Jesus falou de certa forma que aconteceria a mesma coisa, né, mas num contexto diferente, que por causa da virtude do Espírito Santo e do poder e daquele sinal que viria, né, que era o primeiro, né, era um sinal, não é o poder do Espírito Santo, não é somente isso, mas que aquela virtude serviria para que aquelas pessoas também falassem, assim como no passado eles saíram espalhando, né, pelo mundo tudo aquilo que eles entendiam como verdade, espalharam toda a abominação pela terra. Aqui Deus vai usar a mesma coisa para poder fazer algo maravilhoso, que é dar poder para que as pessoas falassem contra as pessoas, levassem por um determinado momento também falaram em línguas que nós vamos ver de outras pessoas, que as pessoas entenderam, para que elas pudessem ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, que é um pouco mais ao redor, Samaria, que é um pouco mais distante, e até os confins da terra. Então, o propósito aqui de Deus usar o mesmo evento era que a palavra dele fosse conhecida por todo mundo, e como de fato aconteceu, saiu de Jerusalém, lá de 2000 anos atrás, né, quase, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, e a mensagem se espalhou pelo mundo. Mas vamos ver aqui o próximo capítulo. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né, dando a entender que era o cenáculo, onde que naquele lugar foi manifestada a glória de Deus, as línguas de fogo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Isto é, cada pessoa ali tinha uma língua estrangeira que ela conseguiu preferir, conseguiu falar, e que as pessoas que estavam na cidade ali para aquela festa, que estavam ali reunidas, que moravam em outros países, começaram a ouvir daquele lugar, daquele local que eles estavam, provavelmente o cenáculo aberto,
as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Ó. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só a diferença. Enquanto na Babilônia ninguém entendia ninguém, aqui Deus usa o mesmo poder para confundir mais uma vez, não para mudar mais uma vez as línguas, não confundir. Só que dessa vez acontece ao contrário. As pessoas entendem o que aquela pessoa está falando sem ela ter estudado aquilo. E as grandezas de Deus são reveladas. Então, o milagre no mesmo contexto de mudança de voz, mudança de língua, com propósitos diferentes, com resultados diferentes, porque Deus estava agindo ali. Então parece-me que Deus, de certa forma, falou: olha, da mesma forma que eu confundi ali e mudei as línguas ali, eu vou mudar agora, só que dessa vez é para anunciar a nova aliança, a salvação para aqueles que creem, aqueles que crerem no nome de Jesus. Isso é muito maravilhoso. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia. Olha só que interessante, Mesopotâmia, sendo citada, que é a região da Babilônia, entre rios ali na região do Iraque, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos que eram os convertidos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas para falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isso dizer? E outros do bando diziam: Estão cheios de mosto. Aí Pedro começa a discursar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: Varões de Deus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Aí a profecia de Joel, ela não é estática. Pum, dia X do mês tal, do ano tal. Ela é expansiva. Né? Então ela vem trazendo o começo até o fim. Do começo do cristianismo, do começo do reino de Deus sendo pregado pelos cristãos até o findar dos tempos, que a gente vê aqui algumas menções de Apocalipse também. Então é maravilhoso, irmãos, compartilhar. Eu me sinto feliz de compartilhar isso contigo. Essa visão de que Deus, ele faz as coisas de formas maravilhosas. Ele simplesmente usa eventos parecidos. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, mas ele usa eventos parecidos para dizer para o homem assim: eu tenho controle de tudo. Está tudo nas minhas mãos. Eu que domino, eu que decido, eu que sei que faz o que não deve ser feito. É impressionante. Ele poderia ter feito um evento de forma diferente, não poderia? Mas parece que é uma forma de trazer à tona a mente daquelas pessoas que conheciam também a história das línguas sendo confundidas ali em Babel, de que Deus faz com que as pessoas se confundam quando estão contra ele, mas que elas se ajuntem e se entendam quando elas estão alinhadas com o propósito da sua criação, do que ele preparou para nós. Que nós possamos estar dentro desse contexto, que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos cheios do Espírito Santo, que nós possamos pronunciar a palavra de Deus e compartilhar as coisas do Senhor com as outras pessoas e que assim muitas vidas sejam alcançadas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo.